Bom dia, meus queridos amigos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é Maldito o homem que confia no homem, que se localiza na palavra do Senhor em Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim que diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e se eu não me engano, põe a força na carne do teu braço e a parte do seu coração do Senhor. Essa segunda parte vocês não sabiam, né? Porque todo mundo só fala da parte que maldito o homem que confia no homem, né? Mas então, meus queridos, esse versículo tem gente que generaliza e leva para o lado que ele não pode confiar em ninguém. O Senhor não disse isso. O Senhor está dizendo, ou seja, para que você não coloque a sua confiança no homem, em outras palavras, parafraseando. Só que tem gente que ele leva as coisas muito a ferro e fogo, né? Vamos dizer assim. E eles esquecem que as coisas não funcionam dessa parte. Porque se nós não for confiar em ninguém, como é que a gente vai viver? Porque é impossível a gente viver sem os nossos próximos, ou seja, sem as pessoas que estão do nosso lado. Porque você pode ver que em todo momento o Senhor sempre incita que nós vivamos em união. Tanto é que tem um versículo, não lembro agora onde está, que fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque você pode ver mesmo, se os irmãos viverem em intriga, acaba que o lar fica dividido. E esse lar não subsiste. Porque se vier um inimigo contra eles, eles não vão conseguir lutar contra eles, sabe? Ou seja, vai ficar dividido, vão ficar fracos. Vocês podem pegar um exemplo mesmo. Se vocês pegarem um rebanho de ovelha, tipo com 500 ovelhas, vamos dizer assim, você pode pegar o leão mais feroz e maior do mundo e soltar no meio delas, que elas vão acabar com ele. Mas elas não são ovelhinhas? São. Só que um bom número de ovelhinhas é mais forte do que um leão sozinho. Entende? Ou seja, então a gente tem que viver em união. E você sabe o que eu acho mais interessante? É que as pessoas que mais desconfiam do próximo são as pessoas que mais são erradas. Porque eu vou usar o exemplo no qual nós devemos nos espelhar. Aquele que incitou um dia o profeta a escrever: o maldito o homem que confia do homem. Quem foi esse, Guilherme? Jesus, o verbo que se fez carne. Aquele que é autor e protagonista de toda a história e de todo enredo bíblico. Ou seja, ele disse que maldito o homem que confia no homem, né? Ou seja, pra gente não confiar e tal, porque a gente ficar sempre com o pé atrás e tudo mais. Só que você já observou, aí tem gente que fala assim: Guilherme, mas eu já errei tanto nessa vida que agora eu não confio em mais ninguém. Você já pensou se Jesus fosse tratar nós da mesma forma? Se ele deixasse de ajudar alguém só porque os demais se corromperam ou erraram com ele? Mas não. Todo dia Jesus dá uma oportunidade para alguém. Mas Guilherme, e os demais? O tanto de gente que errou, ele não olha, ele não faz acepção. E até aqueles que erraram, se eles se arrependerem, chegar no Senhor e falar assim, ó: Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda, eu estou perecendo, eu estou perdendo. Um exemplo isso é o povo de Israel. Quantas e quantas vezes eles deixaram a peteca cair e depois, após de alguns anos de sofrimento, o Senhor olhava para eles e falava: eu tenho que ajudar esse povo, porque eu não consigo ver eles sofrendo, porque esse é o meu povo. Ao contrário de nós, seres humanos corruptos, que batemos no peito dizendo que somos honestos, porém, essa honestidade, muitas das vezes é questionada. Igual esse final de semana mesmo, eu parei para conversar com dois senhores amigos que estavam sentados na porta da casa de um deles, e nós começamos a conversar sobre um assunto, por exemplo, honestidade. Eu não gosto de ficar batendo o peito e dizendo que eu sou honesto, sabe por quê? Porque eu posso ser honesto em várias partes, mas Guilherme, quer dizer que você é desonesto? Eu vou dizer uma parte que eu não consigo ser 100% e que a maioria dos que me criticar também não são. Por exemplo, imposto. Quem é comerciante sabe do que eu estou falando. Não vou falar que não tem como, mas é meio que impossível você andar 100% correto com o imposto. Porque uma hora ou outra você deixa a desejar numa parte. Então, se eu deixo a desejar nessa parte do imposto, então eu não posso bater no peito e dizer que eu sou 100% ou honesto. Guilherme, quer dizer então que você está sonegando? Não, não estou dizendo que eu estou sonegando. Eu estou te dizendo que é muito difícil você levar à risca tudinho e contabilizar tudo. Porque tem coisa que às vezes você não contabiliza. Às vezes, numa correria do dia a dia, não é nem sacanagem.
Às vezes é uma displicência mesmo do dia a dia. Você recebeu alguma coisa em dinheiro ali, e aquilo você não jogou no sistema, porque tipo, igual eu sou o dono da minha oficina, e minha oficina não é aquela oficina de grande porte, vamos dizer assim, é uma oficina mediana, vamos dizer assim, e tal. Mas, ou seja, como eu sempre estou à frente dos negócios e as pessoas acertam comigo, nem tudo eu ponho no livro caixa, porque às vezes eu acabo de receber de um cliente, tem um outro ali fazendo um serviço e no final das contas eu esqueço de anotar aquilo. Então você entende que não tem como você ser 100%, dizer que você é 100% honesto, porque o único que foi digno de ser chamado de bom, quando alguém chegou nele e falou assim, bom mestre, ele falou, bom é meu pai que está no céu. E esse foi Jesus Cristo, e ele foi perfeito em cada um dos seus atos. Ele teve 100% de equilíbrio em todas as suas ações, por mais que para algumas ações dele não fosse certa, mas ele tinha o controle total da situação. Então você que fica aí com essa conversa de que eu não confio no ser humano, porque isso e porque aquilo outro, conversa, moço, para com essa desculpa esfarrapada, que na verdade é um sofisma, porque você não é nem 100% honesto e nem digno de querer falar que você não pode confiar em ciclano, porque alguém já te sacaneou. Se o próprio Cristo, sendo Deus, que é aquele no qual nós devemos ter ele como exemplo, porque o mundo hoje, ele está corrompido e os valores foram invertidos, o certo virou errado, e eu não vou perder tempo falando sobre esse assunto porque é bem extenso, mas eu creio que vocês sabem do que eu estou falando. Mas se você quiser espelhar em alguém, se espelhe em Jesus, porque ele é o único que vai te levar para o céu. E, mas o mundo, ninguém faz isso, deixa isso de lado. É por isso que o Senhor falou que a porta é estreita e poucos serão salvos. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Sabe por quê? Porque são poucos que decidem ter uma atitude, como se diz o outro, de caráter, fazer o que é certo, não importando com o que o vizinho acha, não importando com o que o líder evangélico acha, ou seja, mas importando com o que Jesus acha. Então, larga de dar desculpa, se espelha em Jesus, leia a Bíblia para que você possa adquirir mais conhecimento e saia da mão dessa corja de ladrão que está usando a palavra de Deus para ter benefício próprio, mas começa a ler a Bíblia e peça para Deus discernimento para que você possa compreender, ler, compreender e entender, e muito mais. Peça disciplina também para que você possa pôr em prática, porque o conhecimento sem a prática, ele é como a fé sem obra, é nulo. Ou seja, a fé sem obra é morta, mas o conhecimento sem prática, ele é em vão, ele é nulo. Mas enfim, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deus vos abençoe. A partir de hoje eu não vou pedir mais para vocês curtir, comentar e compartilhar, porque isso é chato, vocês sabem que se vocês fizerem isso, vocês vão estar me ajudando. Mas se não, eu creio que Jesus vai preparar, como diz outro, eu não quero um bom número de inscritos, mas eu quero um bom número de visualização. Ou seja, de pessoas que estejam assistindo meus vídeos, porque vocês podem ver, tudo que eu falo aqui, eu não vou dizer que eu estou 100% certo, mas eu tento expressar o que eu sei da palavra, não o que eu acho, ou não o que o mundo acha certo. Mas Deus vos abençoe, tenham um excelente dia, uma excelente semana toda, fiquem com Deus.